E Rafael Leão respondeu sobre a possibilidade de jogar no Corinthians. O atacante português da seleção do seu país e também do Milan deu entrevista ao Podpah nas últimas horas e chegou a brincar afirmando que vai jogar no Corinthians. Importante registrar que depois disso o Igão perguntou se ele jogaria no Brasil. A resposta do atacante português: um dia sim, talvez, porque me identifico muito com a cultura daqui, com as pessoas e com o tempo. Não em São Paulo, que é muito frio. E no Rio, já no Rio de Janeiro, só tem um clube em que eu gostaria de jogar. Mas eu gostei muito do Corinthians. As pessoas de lá foram muito de boa comigo. As instalações estavam muito boas porque eu estou treinando para pré-temporada. O Corinthians, muito obrigado e estamos juntos. E a gente nunca sabe o futuro, mas desde já quero agradecer por eles terem aberto as portas para que eu pudesse treinar. Só para explicar e contextualizar tudo o que disse o Rafael Leão. Rafael adora o Brasil e passa férias com alguma frequência por aqui. E ele estava esses dias no Brasil e pediu para que o Corinthians abrisse as portas do seu centro de treinamento, até por isso os elogios ao Corinthians e à estrutura do centro de treinamento. Sobre o Rio de Janeiro, que ele gosta, e o time que ele disse que jogaria. Ao que tudo indica, parece ser o Flamengo. Rafael Leão já foi alvo de várias postagens vestindo a camisa do Fla, então tem essa questão que ele adora, de ter gostado muito das instalações do Corinthians e das pessoas, mas reclamando do frio em São Paulo. No Rio de Janeiro, ele imagina que não vai passar por essa situação, mas nada por agora. O Milan pretende negociá-lo numa operação de muitos milhões de euros. E a pergunta que eu deixo para você: Rafael Leão seria bem-vindo no futebol brasileiro? Faria sucesso por aqui? Já use espaço para comentário e opine sobre o tema. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians fez 3-0 no Remo na noite dessa quinta-feira, na Neoquímica Arena, 2 gols de Yuri Alberto e 1 de Caio César. Depois da partida, Fernando Diniz foi perguntado sobre saídas e ele afirmou que não vai acontecer de o Corinthians vender André e Breno Bidon na mesma janela. Ou sai um, ou sai o outro, os dois em hipótese alguma. E Memphis Depay virou alvo de mais uma proposta do exterior, mas calma, torcedor corintiano. O interessado é uma equipe chamada Çorum, que acaba de subir da segunda para a primeira divisão na Turquia. Nada que possa mudar o preço do dólar. Importante registrar que o Memphis tem trabalhado nos bastidores para renovar o contrato com o Corinthians. Por meio de seus representantes, ele pediu para avisar que topa ficar no timão desde que o Corinthians lhe ofereça 3 anos de contrato. E nesses 3 anos pode haver o parcelamento daqueles 45 milhões de reais de dívida. O Memphis aceita uma redução do salário, mas ele quer ganhar mais do que o Corinthians oferece. Só para contar que até 31 de julho, ou seja, até sexta-feira dessa semana, o Memphis tem direito a 6 milhões de reais mensais. O Corinthians ofereceu 2 milhões de reais e o Memphis quer um valor entre essas duas cifras que eu citei. Importante contar também que o staff do Memphis entende que se não houver a renovação do contrato agora, aí sim ele vai abrir propostas ou a possibilidade de propostas para outros clubes. Sobre bônus, a oferta alvinegra não tem nenhum pagamento de bônus novo. O Memphis Depay trabalha com alguns bônus. Vamos ver como é que essa história termina. O que eu tenho ouvido no Corinthians é de que o Timão não está disposto a mudar em absolutamente nada aquilo que lhe havia sido oferecido ainda durante a Copa do Mundo. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Esse papo de que o Corinthians pode vender 2 de seus jogadores da base para a Europa, diante de toda a dificuldade financeira, o Corinthians adoraria que existissem propostas por Dieguinho e Guinegão. Bora aos boatos. O Dieguinho interessaria ao PAOK. A proposta divulgada de até 12 milhões de euros com bônus. Só para observar uma coisa importante. O PAOK tem como sua maior compra da história um negócio fechado no ano passado por um meia grego chamado Zafiris. O Zafiris custou 10 milhões e meio de euros. Alguém acha que o PAOK pagaria 12 milhões de euros no Dieguinho, que é reserva do reserva no Corinthians? Enfim, essa é uma especulação. O Corinthians alega ainda não ter recebido nenhum comunicado oficial do PAOK em relação ao Dieguinho. Jogador que já havia sido especulado também no Bruges, aí sim com uma proposta muito mais realista de 5 milhões de euros. Pois bem, em relação ao Guinegão, houve uma proposta nos últimos dias do Las Palmas, da segunda divisão espanhola. O Las Palmas sugeriu o empréstimo do Guinegão por uma temporada, com pagamento de 1 milhão de euros e uma opção de compra. O Corinthians entendeu a cifra como muito baixa e acabou descartando a operação de empréstimo do Guinegão. Você, torcedor do Corinthians, acha que Guinegão, 19 anos de idade, e Dieguinho, 18, valem quanto? Quais seriam os valores que você pediria
para se desfazer da dupla. Estou curioso para saber a opinião de vocês. Usem o espaço para comentário e registrem o que pensam, beleza? Vamos embora falar do Coringão. Olha só, muita notícia, tá? O Corinthians pagou um transfer ban nesta sexta-feira. Eu vou falar como que pagou. Né? O Corinthians tem 4 transfer bans, pagou um, tinha 4, né? Pagou um, agora são 3, tá? O valor desse transfer ban é relacionado àquela multa imposta pela FIFA, no valor de 225 mil dólares. Nós estamos falando de 1 milhão, né, 150 mil. O Corinthians pagou nessa sexta-feira, tá? O Corinthians tinha sido punido, né, pelo não cumprimento de obrigações financeiras relacionadas lá aos outros transfer bans, né, do Charles, do só craque, Charles, Thales Magno e José Martins. Enfim, o Corinthians ainda segue, né, impedido de contratar, porque tem 3 transfer bans, né, dos craques Charles, o José Martins, e tem também, né, do Charles 6 milhões, né, de reais, do José Martins estão falando de 1,5 milhão de dólares, né, quase 8 milhões, tem mais 8 milhões da CNRD, que aí não é FIFA, é CBF, né, da Câmara Nacional de Resolução e Disputas, né, de disputas, enfim, é o mecanismo que a CBF usa ali para intermediar as dívidas e negociações dos clubes, né? Enfim, o Corinthians continua, né, ainda com transfer ban sem poder contratar. Pelo menos já pagou. Pagou como? O Corinthians pegou 1,5 milhão que recebeu da Fatal hoje e pagou, né? Houve adiantamento da Fatal? Houve, de 6 milhões. Samir, e o dinheiro, 6 milhões? Pagou os atletas, tá? Vai entrando, vai pagando, vai entrando, vai pagando. É isso que está acontecendo. Então, sobrou até um troquinho, né? Foi 1,5 milhão da Fatal, pagou aí 1 milhão e 150 mil. Então, com o dinheiro da Fatal, o Corinthians pagou aí um transfer ban, já tinha, né, pago os atletas, agora faltam 3. Enfim, é de onde vem a grana que eu estou mostrando aí para vocês, né? Que eu apurei. Deixa o like, inscreva-se no canal e seguimos falando do Coringão. Olha só, tá rolando uma polêmica que o Osmar teria ou não teria prometido, né, para o pessoal da Safiel, ligado lá, e prometido que ia colocar eles em pauta lá no Core. O Osmar, segundo eu apurei com pessoas próximas ao Osmar, ele teria falado com o pessoal da Safiel, que ele não sabe como é que foi a reunião, né? Ia perguntar para o Core como é que foi a reunião com a Safiel, né? Enfim, o encontro que teve, e que poderia ajudar para colocar eles lá, enfim, bater um papo com eles lá e ver o que daria para fazer, tá? O Osmar alega que não, na verdade, ele quis ajudar, né? Quis ajudar, falando bem dos caras lá, enfim, aquela coisa toda. E aí me falaram o seguinte, tá? Me falaram que se perguntar para o Osmar, ele até. A pessoa que me disse falou: se você perguntar isso para o Osmar, ou alguém perguntar para ele numa entrevista, ele até confirma. Eu não sei, tá? Mas me falaram que o Osmar chegou pro pessoal da Safé e falou o seguinte: se vocês trouxerem a grana da Arena, né? Não precisa trazer os 600 milhões, traz 500 milhões que a gente já quita a Arena. Se vocês trouxerem a grana da Arena, eu assino, tá? O documento aí da proposta não vinculante que foi apresentada por vocês. E o Osmar teria falado o seguinte: eu inclusive coloco meu cargo em risco, se tiver que tomar impeachment eu tomo, mas se vocês trouxerem a grana e a gente quitar a Arena, eu assino esse documento, tá? Enfim, eu não sei qual a vantagem ou não vantagem de cada lado, só estou contando a história. Aliás, o pessoal da Safiel tem um espaço aberto aqui se quiser comentar também, tá bom? Aliás, nem, né, não estou falando pelo Osmar, né? Tô falando que eu apurei. E parece que o pessoal da Safiel disse o seguinte: mas a gente quer garantias, entendeu? A gente quer garantias para isso. Enfim, então a situação tá dessa forma, né? A gente, né, a gente vai aguardar para saber o que a Safiel vai se manifestar em relação a promessas ou não do Osmar, mas fica essa informação também deles, né, trazendo a grana, o Osmar assinar esse documento, que eu acho, né, bem interessante. A Arena poderia ser quitada, né, a Safiel teria o documento assinado, enfim. Vamos ver, vamos aguardar e esperar os lados a se pronunciarem, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal e seguimos falando do Coringão. Olha só, o Corinthians alega que chegará nos próximos dias 2 propostas pelo André.
O Corinthians também alega nos bastidores que está chovendo sondagens pelo André a cada dia. O Corinthians não confirma para mim que o Crystal Palace esteve na Neoquímica Arena ontem para acompanhar o jogo do André. Se teve, era até bom que tivesse, né? Porque o André fez um partidaço, né? Pelo menos no primeiro tempo, como muitos também tiveram ali um grande desempenho. Bidon, Zacaria, Caio César, enfim. O Corinthians nega que tenha recebido ali o Crystal Palace, tá? Pelo que eu apurei, Marcelo Paes não falou com ninguém do Crystal Palace, o Osmar também não, e eu ouvi de uma fonte importante do Corinthians o seguinte, só se eles ficaram bem escondidinhos, tá? O Corinthians alega que tem hoje uma proposta não, né? Uma ameaça de proposta da Juventus, em questão de valores, tá? E o Corinthians também tem uma sondagem de um outro clube que ofereceu, disse, né, que vai fazer uma proposta, e esse clube, né, tem clubes da Espanha, da Itália e da Inglaterra, tá? Então o Corinthians deve receber nos próximos dias 2 propostas pelo André. Uma da Juventus e esse outro clube misterioso. Pode ser outro clube da Itália, ou da Espanha, ou da Inglaterra, tá? Enfim, e ainda teve na Turquia, né, a imprensa noticiando que o Fenerbahçe também pensa em fazer uma proposta. Então, a expectativa do Corinthians é iniciar a próxima semana já com 2 propostas pelo André, tá? O Corinthians quer 20 milhões de euros. O Corinthians quer 20 milhões de euros pelo André. É isso. 2 propostas chegarão na próxima semana, diz o Corinthians. Vamos aguardar. Deixa o like, inscreva-se no canal e seguimos falando do Coringão. O Corinthians está tentando se reunir hoje ainda com o staff do Memphis Depay, nesta sexta-feira. E se a reunião não acontecer hoje, vai acontecer no mais tardar na segunda. Houve uma conversa entre o Corinthians e o staff do Memphis para que essa reunião acontecesse ou hoje ou na segunda-feira, tá? Então, hoje ainda poderemos ter novidades, então fique ligado aí no Café da Fiel às 19h10, que eu entro ao vivo, vou entrar mais cedo, tá? 19h10, Café da Fiel. Fique ligado, ou então vai ficar para segunda-feira, tá? Conversei com uma fonte importante no Corinthians que ela me disse o seguinte: o Corinthians fez a proposta para o Memphis fez uma contraproposta, né? E o Corinthians recusou. Tá? O Corinthians recusou a proposta de 3 anos de renovação do Memphis. Agora, cabe né, nessa nova reunião, o Corinthians apresentar outros números, né, um tempo de contrato, o Corinthians aceita no máximo 2 anos, o Memphis apresentar uma outra solução para ver se fecha. Tá? Mas o Corinthians, né, como o Memphis já recusou propostas do Corinthians, eu acho que se a gente for analisar, o Memphis recusou 2 e o Corinthians recusou 2 contrapropostas. Então, não sei como é que vai terminar essa história, acho que ninguém sabe, nós vamos ter que esperar a reunião de hoje, ou se vai acontecer hoje na segunda-feira, tá bom? Então, vai ser a última reunião, tá? Se acontecer hoje, é a última reunião. Se acontecer na segunda-feira, a última reunião. E o Corinthians promete uma nota oficial, ou para anunciar a renovação, ou para anunciar que as negociações estão fechadas, estão encerradas e agradecer os serviços prestados de Memphis Depay. Uma das 2 coisas deve acontecer na próxima semana. Na próxima semana acaba a novela, até porque na próxima semana também vence o contrato, né, de Memphis Depay no Corinthians, tá certo? Um forte abraço, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!